Aleluia. Graça e paz, igreja. Vou dar um tempinho para vocês aí melhorar. Enquanto isso, você abre a sua Bíblia em João, no Evangelho de Jesus, conforme João. João, capítulo de número 16. Evangelho de Jesus, conforme João, capítulo de número 16. Pessoal, agora eu vou fazer a saudação de novo. E você mais forte responde. Amém? Amém. Graça e paz, igreja. Ó, rapaz, agora parece que eu estou em outro lugar, viu? Chegou mais gente aí. Quando eu vi o Luciano hoje, de manhã, de terno, hein, Luciano? Falei, esse aí que é o pregador da noite, hein? Talvez o apóstolo fez confusão, marcou com nós dois, hein? Diz assim a palavra de Deus, João, capítulo de número 16, do versículo 7 até o 14. 7 ao 14 diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Aqui quem está falando é Jesus. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda que tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Amém? Amado, hoje nós vamos falar, talvez, do personagem. Agora tem uma linguagem que não é linguagem neutra, nada disso, tá? Quando fala de personagem, você fala da personagem, você não fala do personagem mais, mas fica estranho, né? Da personagem Espírito Santo. Então eu vou continuar no antigo mesmo. Do personagem. Hoje talvez nós falaremos do personagem, cara, mais esquecido, ofendido, mal compreendido, mal interpretado dos nossos últimos dias, talvez desse século, cara. Nós estamos aqui falando do Consolador, o Espírito da verdade. Estamos falando aqui da terceira pessoa da Trindade, aquele que onde convence do pecado. Nós vamos falar hoje do Espírito Santo. Você está aqui comigo, amado? A impressão que nós temos, amado, quando nós falamos do Espírito Santo, eu já vou voltar no texto que eu li, é que nós temos um alto respeito pela figura do Pai, que é Deus. Deus é o Pai. Nós temos um respeito pelo Pai, afinal Ele é Deus, não é, apóstolo? E também nós falamos muito bem, honramos muito bem a figura do Filho, Jesus. Afinal, Jesus é aquele que veio e morreu por mim e por você na cruz. Mas quando nós vamos falar do Espírito Santo, parece que estamos falando de algo menor do que o Pai. Parece que estamos falando de algo menor que o Filho. Mas eu quero que você saia aqui nessa manhã entendendo que não há diferença. Deus, Jesus, Espírito Santo são funções diferentes. Não tem aqui algo que é maior um que o outro, amado. Não existe essa distinção de tamanho. Existem funções diferentes. E nós vamos trazer isso para dentro do Espírito Santo, porque nós rendemos graça, honramos a Deus o Pai,
honramos a Jesus, mas o Espírito Santo talvez ele fica em último plano. Quando Paulo ele fala em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, o que nós sabemos e conhecemos como a bênção apostólica, ele fala que o grande amor de Deus, Deus é amor, Criador, que o amor de Deus, a graça, quando a gente inclui Jesus, mas quando fala do Espírito Santo, fala de comunhão, e a comunhão com o Espírito Santo. Só que essa parte parece que a gente não entende. Quando eu prego aqui, gente, vocês ficam tudo sério assim, olhando para mim assim, parece que eu estou brigando com todo mundo. Eu não estou não, viu? Depois vocês vão chamar o apóstolo aí para puxar minha orelha não, hein? Então nós vamos falar hoje do Espírito Santo, e eu quero, para a gente entender o que é o Espírito Santo, talvez hoje, amado, vai ser a pregação que eu mais vou usar referências bíblicas de toda a minha vida, e eu quero que vocês tenham paciência no início, que eu preciso quebrar algo aqui, e ao mesmo tempo que a gente quebra, nós estamos construindo algo, amém? Então, quem é o Espírito Santo? Para a gente falar de quem é o Espírito Santo, nós já podemos falar do que não é o Espírito Santo. Normalmente quando a gente vai falar de algo que é, a gente pode pegar aquilo que não é, para que as pessoas entendam. O Espírito Santo ele não é uma fumaça. Ele não é uma fumaça. O Espírito Santo ele não é uma força de Deus. Seitas denominam o Espírito Santo como a força ativa de Deus. O Espírito Santo ele não é uma força de Deus. Ele não é uma força ativa de Deus. O Espírito Santo ele não é uma energia, amado. Ele não é uma energia. O Espírito Santo não é uma nuvem. Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o arrepio no final do culto, ou durante o culto, ou durante o louvor. Não é esse arrepio, não é Espírito Santo. O pessoal já começou a ficar tortou assim um pouco. O Espírito Santo, amado, ele é uma pessoa. Nós estamos aqui falando da terceira pessoa da Trindade. E quando eu falo da terceira pessoa da Trindade, eu não estou falando de uma posição de 3 degraus, ou de um pódio, onde o Pai está no primeiro, Jesus está no segundo, e o Espírito Santo está no terceiro. Não estamos aqui falando por ele ser a terceira pessoa, o grau de importância dele é menor, não. Ele é Deus. Ele é de igual modo e tamanho a Deus e Jesus. Você está aqui comigo? Amado, Ele ama. Romanos capítulo 15, versículo 30, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito Santo. Ele ama, o Espírito Santo ama. Ele também, ele se entristece, nós podemos magoar o Espírito Santo. Em Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito, porque você foi selado para aquele grande dia, amado. O Espírito Santo ele pode ser insultado, blasfemado. Mateus capítulo 12, 31 diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, essa não será perdoada. Atos 7:51, ele pode ser resistido. Nós não vamos entrar aqui em soteriologia, calvinismo e arminianismo, nós não vamos falar disso. Mas eu preciso te adiantar que o calvinismo ele vai pregar que o Espírito Santo e a graça de Deus ela é irresistível. Mas nós não cremos nisso, tá, amado? Porque a Bíblia fala que ele pode ser resistido. Nós temos o livre-arbítrio para escolher. Imagina se você não tem opção de escolha, cara. Você não tem opção de escolha. Agora eu estou falando disso, que eu falei que eu não ia falar, rapidinho.
Imagina que Deus, no calvinismo, Deus do calvinismo vai te falar o seguinte: Ele te escolheu, não importa o que você faça, e Ele te determinou, ou que você vai para o céu ou para o inferno, você não tem escolha, isso está escrito e determinado por Deus. Não importa o que você faça, se Ele te determinou para o inferno, é para lá que você vai. Agora imagina você chegando no dia do juízo, Caio, diante de Deus, e Deus falando assim: ó, você vai para o fogo eterno. E você fala assim: como que eu vou para o fogo eterno, sendo que nem tive escolha? O Senhor me fez para eu não crer em você, e agora eu vou ser culpado disso? A culpa disso é sua, porque foi você que me fez assim. Então nós não teremos essa desculpa de Deus, porque nós temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio é diferente do que o calvinismo prega. O livre-arbítrio é: Deus, Ele quer ter um relacionamento verdadeiro com você. Não existe relacionamento verdadeiro sem liberdade, amado. Você não é um preso de Deus. Nós somos aquele escravo da orelha furada. Sabe aquele que o Senhor, Ele podia liberar, mas o escravo, na hora de ir embora, depois de 7 anos de trabalho, ele fala assim: Senhor, eu amo ficar dentro da sua casa, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui, eu não quero ser livre, quero estar aqui. Aí o que o dono desse escravo faria? Furava a orelha dele, porque simbolizava: esse escravo agora ele é para sempre meu, ele escolheu estar aqui, ele poderia estar livre, mas dentro da liberdade ele preferiu estar comigo. Isso somos nós somos livres, só que nós somos o escravo da orelha furada, estamos com Cristo por escolha. Você está aqui comigo? Então nós seremos indesculpáveis, amado, diante de Deus. Eu queria que você entendesse, só para você entender que você vai ser indesculpável diante de Deus também. Ele pode ser resistido, porque Atos 7:51 diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, vós também fazem. Resistir ao Espírito Santo. E o Espírito Santo também, ele distribui dons, amado, conforme ele quer. 1 Coríntios capítulo 9, ele fala, aliás, capítulo 12, a partir do 9, há um no mesmo Espírito, a fé, aqui ele está distribuindo dons. Há outro no mesmo Espírito, dom de cura. Há outra, operação de milagre. Outro, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, capacidade de interpretá-la. Mas um só, é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe convém. É o mesmo Espírito que distribui como ele quer. Esse é o Espírito Santo. Continuando, Atos 13:2. O Espírito Santo, ele faz escolhas, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai para mim agora Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. O Espírito Santo chama também. O Espírito Santo, ele não deixou Paulo ir para outra região. Você tem uma ideia? Atos 16:7, olha o que ele fala. Paulo, ele queria ir para uma cidade chamada Bitínia, só que o Espírito Santo de Deus não permitiu. Atos 16:7. Então eu estou querendo só que você entenda o Espírito Santo na história, porque ele não é um coadjuvante não. Você sabe o que é coadjuvante? Nos filmes, amado, no filme tem aquele camarada que ele é o principal, o ator principal, talvez um casal ali principal, ao redor dele, as pessoas que fazem parte dele no filme, são parte dos principais, mas não são principais, mas eles estão sempre dentro do set de filmagem, porque eles se relacionam com os principais do filme. Agora os coadjuvantes, os figurantes, o coadjuvante ainda participa do filme, o figurante que não participa. O Espírito Santo, amado, ele não é um figurante, aquele cara que você tá tendo uma cena no filme aqui, aí tem um cara andando na calçada lá do outro lado, ninguém nem sabe quem é, a câmera não filma esse cara. Esse não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é principal na história. Amado, o Espírito Santo, ele fala. Atos capítulo 8, 28 e 29, estava de volta, assentando no carro. Aqui está falando de um camarada que ele estava voltando dentro do carro, e agora Deus fala com Filipe: Filipe, aproxima daquele carro
E aí o Espírito Santo falou com ele, e Filipe saiu correndo atrás da carroça, chegou do lado da carroça, e ele perguntou para o camarada assim: você entende o que você está lendo? Aí ele falou assim: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Mas o Espírito Santo de Deus foi quem falou com Filipe: corre até aquele carro. O Espírito Santo, amado. Falando ainda do Espírito Santo, o Espírito Santo também escuta. Ele escuta, amado. Em Atos 5:3 é aquela história de Ananias e Safira, que eles vendem um terreno e eles queriam ofertar aos pés dos apóstolos, mas eles não fazem uma oferta correta. Quando vou exemplificar com números, eles venderam um terreno de $100.000, e na hora de ofertar aos pés dos apóstolos, eles ofertaram 50. Entenda que nesse episódio, amado, ninguém pediu oferta deles, ninguém. Eles quiseram fazer, falaram que ofertar, ninguém colocou uma arma na cabeça dele e falou: oferte. Eles decidiram, porém na hora de fazer, fizeram errado. Eles não fizeram o que tinham combinado. Aí Paulo fala assim, Paulo fala com Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Para você mentir para o Espírito Santo. Mentir para o Espírito Santo. Ele fala assim, ó: você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Ele estava falando de quem? Do Espírito Santo. Ele falou: você mentiu a Deus, porque esse Espírito que você mentiu é Deus. Ele mentiu para Deus. Amado, nós precisamos falar disso, sabe por quê? Porque nós entendemos o Espírito Santo muito limitado. A visão que nós temos de alguns é do livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo. Leia o livro, é um bom livro, é um best-seller. Mas o Espírito Santo, ele não vai agir com você igual agiu com Benihim ou comigo. O Espírito Santo, ele se relaciona com pessoas diferentes, e a forma do relacionamento é diferente. Nós não podemos pegar o Espírito Santo e colocar ele dentro de um frasco e pedir que esse Espírito Santo, todo domingo, ele faça algo em nosso meio. Não funciona assim. O Espírito Santo, amado, ele é Deus. Por que eu sei que ele é Deus? Eu preciso que você entenda o agir do Espírito Santo na história, e eu quero que você entenda agora o Espírito Santo como Deus. Amado, existem atributos que Deus, a Bíblia vai falar, não a Bíblia, a teologia vai falar de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que é um atributo comunicável? É aquilo que Deus colocou em nós, que tem nele, bondade. Embora o mundo está em falta de bondade, nós podemos ser bons, nós podemos amar, nós podemos respeitar. Isso são atributos que Deus compartilhou conosco. Então são atributos comunicáveis. Agora existem atributos que é só de Deus, que é incomunicável, que Ele não deu para você. Eternidade, nós não somos eternos. Onisciência, onipresença, onipotência, isso são atributos só de Deus. Então, quando fala assim a Bíblia que nós somos imagem e semelhança de Deus, são nos atributos que Deus comunicou conosco. Parecemos Deus nesses atributos. E o Espírito Santo, ele tem atributos que só Deus tem. Ele é eterno. Hebreus 9:14 vai dizer o seguinte: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu sem mácula a Deus. Ele é eterno, ele é onipresente. Salmo 139, a partir do versículo 7, olha o que fala: para onde eu me ausentarei do teu Espírito? O salmista está falando com Deus. Para onde eu fugirei? Se eu subo no céu, o Espírito está lá. Se eu faço a cama no mais profundo abismo, o Espírito está lá. E se eu tomo asas da alvorada e detenho dos confins do mar, ainda lá haverá de guiar-me a tua mão. Onde eu estiver, o Espírito estará. Ele é onipresente. Então ele tem um atributo de eternidade, onipresença. Ele é onisciente também. 1 Coríntios capítulo 2. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito, ele é onisciente. Ele é também onipotente.
Lucas 1,35, respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo, ele é onipotente também, amado. O Espírito Santo também, ele é criador. Jó 33,4, olha o que diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso, o ruá de Deus, o Espírito de Deus, ele me deu vida. Amado, os céus por sua palavra se fizeram, pelo ruá, pelo Espírito da sua boca, o exército deles foi criado. Salmo 33,6. Todas essas palavras, essas referências, depois você olha aí no vídeo, na live, e confere todas elas. Tenha esse hábito, amado. Não escute simplesmente, confere. Seja crente bereano, aquele que Paulo falava e eles conferiam tudo na Bíblia. O Espírito Santo, ele é o autor das Escrituras. Segundo a Pedro diz assim, a partir do capítulo 1, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada à vontade humana, entretanto, homens falando da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Atos 1,16, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu antes mesmo da boca de Davi. Então o Espírito Santo, ele também é o autor das Escrituras. O Espírito Santo, ele tem sentimentos, ele é uma pessoa, ele é onipotente, onipresente, ele tem toda a ciência, amado, ele tem todo o poder, ele é criador. Esse é o Espírito Santo. Estou quase terminando, para a gente entrar de fato na parte da mensagem. Eu quero só que você entenda quem é o Espírito Santo primeiro. Agora eu quero falar um pouquinho da atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Você está aqui comigo, amado? Mateus 1, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo de Deus. No finalzinho, no versículo 20, José, filho de Davi, não temas, recebe Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo de Deus. Então Jesus participando agora do nascimento e do momento em que Jesus ele foi formado no ventre de Maria. Nós temos agora Jesus no batismo. O Espírito Santo estava com Jesus no nascimento e no batismo. Lucas 3:22, o Espírito Santo desceu sobre ele de uma forma como pomba, e ouviu uma voz do céu que disse: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E a partir daqui o Espírito Santo é quem guiou Jesus para o deserto. Foi o diabo que levou Jesus para ser tentado, não, foi o Espírito Santo, levou Jesus para o deserto para ele ser tentado. O Espírito ungiu Jesus, Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele ressuscitou Jesus dos mortos, foi o Espírito Santo, amado. Espírito Santo, Romanos capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. O Espírito que ressuscitou Jesus, amado. Espírito Santo, prazer, Espírito Santo de Deus. Amado, todo o ministério de Jesus só foi possível pela atuação do Espírito Santo. Tudo que Jesus realizava era pelo Espírito Santo. Jesus, amado, imagina Jesus, cara. Jesus, amado, ele se relacionava com o Espírito Santo. Imagina você e eu. Precisamos ter comunhão com esse Espírito. Agora eu posso dizer o que o Espírito Santo é. Nós começamos falando com o que ele não é. Ele não é um arrepio. Amado, nós vemos hoje
instituições que se dizem igrejas. Nós vimos uma bagunça que acontece. Tudo isso é falado, é o Espírito Santo. Eu já falei disso aqui algumas vezes, mas não faz mal lembrar. Um pastor que faz uma fila, galera, para ele poder dar uma cuspada santa na boca da galera. Espírito Santo que conduziu para isso. Espírito Santo, amado. O Espírito Santo pede para que o líder sente e todo mundo senta, vem, faz uma fila, toca no pé dele para receber um milagre. Toca no meu pé e deixa um dinheiro aqui no meu pé. Espírito Santo, amado, que faz isso. O cara chegar com uma garrafa de PET, de plástico, e fala que vai pôr o demônio dentro da garrafa. Abre a garrafa e fala assim: o demônio vai vir para cá, depois eu vou abrir a garrafa e o demônio vai sair, vai entrar em quem estiver mais perto. Espírito Santo, amado, faz isso. O cara com um martelo igual o do Thor, dos Vingadores, falando ali que tinha uma unção ali naquele martelo, que o Espírito Santo estava dando no martelo. O outro camarada com uma flecha invisível, falando que era o Robin Hood, e que naquela flecha era o Espírito Santo de Deus, ia libertar naquela flecha. Isso é coisa do Espírito Santo, amado? Não. O Espírito Santo nunca esteve tão longe disso, cara. E por que que as pessoas acreditam que aquilo é o Espírito Santo? Porque elas não conhecem. Se vocês não conhecem, qualquer coisa que eu falar, você vai aceitar, cara. É aquele mesmo ditado: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho tá bom. Se eu te pegar ali o Uber te pegar, você falar para ele para onde não vai, não sei não, pode ir para onde você quiser. O cara levar você, deixar você lá no cemitério, tá bom, você não falou onde queria. Por isso que nós precisamos ter comunhão, amado. Comunhão é entender. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele se relaciona. Espírito Santo, eu posso orar ao Espírito? Você deve orar ao Espírito. Ele perdoa pecados? Perdoa, ele é Deus. Mas a culpa não é sua não, amado. A culpa é que nós paramos de pregar sobre isso. Nós paramos de falar sobre isso. Existem inúmeros assuntos que nós paramos de falar. Quando eu falo nós, não é a Ramp Church, é a igreja de uma forma geral, uma igreja de verdade, amado, igreja verdadeira. São muitos assuntos que nós paramos de falar. Por exemplo, nós queremos que as pessoas elas se acheguem a Deus só pelo amor de Deus. Os mártires da igreja, os pais da igreja, sabe o que eles falavam? Antes de trazer um perdão, um amor gigantesco para a pessoa, mostre para ela que o Deus dela é justiça. Primeiro, nós não ganhamos ninguém para Jesus pregando só amor. Sabe por quê? Porque essa pessoa, na primeira oportunidade que ela for magoada, ela vai embora, porque só falaram que Jesus era amor para ela. Nós não ganhamos pessoas com sofisma. Você sabe o que é sofisma? São meias verdades. Jesus é amor? É, só que ele não é só amor. Então se você prega Jesus amor, isso é um sofisma, meia verdade, porque é verdade que ele é amor. Amado, tem coisas que é só quem ama que tem coragem de falar. Eu sou casado, vou fazer 19 anos de casado. A minha esposa, aplaude aí, amado, que é só pelo Espírito Santo de Deus. A minha esposa, ela fala algo comigo que talvez outra pessoa não teria coragem de falar. E ela fala da maior tranquilidade do mundo. E eu ouço, porque eu sei que ela me ama de verdade. Só que quando ela me fala, por mais que me machuque, eu sei que ela está falando para o meu bem. Quem te fala a verdade, amado, mesmo que te machuque, esse te ama de verdade. Vamos voltar no Espírito Santo aqui, amado. Deixa minha esposa lá. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 8, amado, esse texto aqui, ele é fenomenal, e ele é muito rico. Eu li lá no início, que a blasfêmia contra qualquer pessoa seria perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. Aí existe uma pergunta que paira, Nicolas: o que seria blasfêmia, pastor? O que é isso? Vou te falar o que é blasfêmia agora.
Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 8. Olha o que diz esse texto, amado. Eu quero que você entenda ele muito bem. Preste atenção. Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 8. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Ou seja, você está falando mal dele publicamente. Isso que seria ignomínia. Por que esse texto é tão forte? Aqui acabou de descrever para você o que é blasfêmia. Sabe o que é blasfêmia? Vamos desmiuçar isso aqui. Amado, olha a primeira coisa que esse versículo faz: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, porque há aquele entendimento da pessoa que veio a Deus, mas essa pessoa simplesmente se desviou, pastora Jéssica, se desviou. Essa pessoa saiu, apóstolo, começou a frequentar aqui, deu 3 cultos, ele pensou: aquele dia que eu aceitei Jesus, foi emoção demais, Deus falou forte, mas eu não estou querendo isso. Eu queria até passar um vídeo de um camarada maluco que eu vi aqui, mas eu deixo para outra oportunidade. Mas esse camarada vem, aceita Cristo num dia de bastante emoção, só que passa os tempos, esse camarada sai da igreja, não participa de nada, não faz nada, não se infiltra, ele não é inserido em nada, porque ele não quer, e esse camarada sai da igreja. Esse camarada, ele saiu da igreja, esse camarada, ele não encaixa aqui, em uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito. Esse cara que eu estou falando, é um cara que conhece a Bíblia, é um cara que participou de uma igreja, que foi parte da liderança de uma casa, não é um cara que foi evangelizado meia boca, é aquele cara que talvez ele até pregava, mas é um cara que tinha e tem conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Esse cara foi iluminado, ele provou do dom celestial, ele foi participante do Espírito. Olha agora, ele provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Não é qualquer camarada que vem aqui, aceitou e foi, não é, nós estamos falando de pessoas que foram inseridas no corpo, pessoas que sabiam o que estava fazendo. Ela viu o Espírito Santo, pastor Wesley, fazer milagres, e ela sabia que era o Espírito Santo. Talvez ela estava ali até com a mão estendida naquele momento, ela sabe que quem fez é o Espírito Santo. Nós não estamos falando de um camarada qualquer, é de alguém que se dizia cristão de verdade, é esse cara. Só que, e caíram. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Sabe o que a Bíblia está falando? Esse tipo de pessoa, ela nunca mais vai voltar. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo a ignomínia, ou seja, estão falando mal público. Sabe o que é o Espírito Santo? O que é a blasfêmia? É você atribuir uma obra que quem fez foi o Espírito Santo e você falar que não foi. É esse camarada que participou de tudo, e quando ele sai, ele fala assim: aquele ali não era o Espírito Santo não, aquele ali era conversa. Não, eu estava lá, eu participei, eu sentava na mesa com esses caras, rapaz, aquele ali é tudo armação. É esse cara, é essa pessoa, não um cara, é essa pessoa que Hebreus está falando. E isso é a blasfêmia contra o Espírito, atribuir a outro uma obra que quem fez é o Espírito Santo. Então talvez a pessoa fale assim: ai meu Deus, eu blasfemei contra o Espírito, e agora? Não, você não blasfemou. A blasfêmia, ela vem dessa forma, amado. Não é qualquer pessoa, é a pessoa que foi de fato inserida, evangelizada, sabia o que estava fazendo, cara. Essa pessoa, quando ela sai e atribui tudo aquilo ao diabo, quem fazia é o diabo aquele aí, rapaz.
esse cara blasfemou, e a Bíblia fala que ele nunca mais vai voltar. Por que ele não vai voltar? Porque Hebreus 10, 26 diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Nós já sabemos, já recebemos, mas se eu vivo em constante, deliberadamente uma vida de pecado, já não há mais nada o que fazer. Você já é conhecedor da verdade. E se você continua uma vida deliberada, não há mais o que fazer, não há sacrifício a ser feito. João 14 diz assim, nós lemos isso, uma parte disso: e eu rogarei ao Pai, olha agora, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejam para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ou seja, o mundo, amado, ele não tem o Espírito da verdade, não tem. Para você ter o Espírito da verdade, você precisa ser inserido no corpo, porque o mundo não pode o receber, porque não vê, nem conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amado, olha agora Efésios capítulo 1, em que também vós, depois que ouviste as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, olha agora, você foi selado no Espírito da promessa, o qual ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Talvez alguns de vocês não sabem o que é penhor. É uma garantia. Vamos supor que eu comprei uma terra do Thomas milionário, muitas terras, e eu estava iniciando, recebe aí, varão, e eu estava iniciando, comprei uma terra, só que eu não tinha todo o dinheiro. Aí eu peguei, sei lá, uma aliança, um cordão, algo de valor, e falei assim: Thomas, isso aqui é uma garantia de que eu vou voltar e vou pagar essa terra para você. Amado, o Espírito Santo, ele é o nosso penhor. Você está entendendo? O Espírito Santo, ele é o nosso, olha aqui, o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele é a nossa garantia. Aí agora Efésios 4:30, que eu já li: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós falamos aqui que nós somos selados, ele é o nosso penhor, a nossa garantia. Aí agora vem falando assim: não entristeçais o Espírito Santo, porque vocês foram selados nele. Nós dependemos dele. Ele é a nossa garantia. Agora, se eu quebro esse relacionamento com ele, eu estou tirando a garantia que me garante a propriedade, me garante o lugar com Deus. Amado, então, quando eu falo assim, em Mateus 12, eu declaro, olha aqui, cara, olha para você ver: por isso vos declaro, agora vai falar um nível a mais ainda de blasfêmia, olha para você ver, Mateus 12, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Olha aqui agora: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, está falando até de Jesus, se alguém proferir uma palavra contra Jesus, vai ser perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no que está por vir. Sabe por que não vai ser perdoado? Amado, pensa agora: o Espírito Santo, ele é aquele que intercede por você, é aquele que está assim, Deus, entre você e Deus, está o Espírito Santo, intercedendo por você, te perdoando, te ensinando, caminhando com você, ele está te ensinando a você sair das ciladas da vida. Aí de repente, aí se você fala contra Deus, o Espírito Santo ainda pode falar: não, cara, você está errado, não fala isso não é assim que funcionam as coisas. Agora, a partir do momento que você ataca ele,
quem mais é o intermediador, não existe. Não existe intermédio mais, acabou. Por isso que a blasfema contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Porque quando você blasfemar contra Ele, acabou a oportunidade. O único, trazer na nossa linguagem, o único que tinha paciência contigo, acabou. Ninguém mais olha por você. Essa blasfêmia ela nunca vai ser perdoada mais. É isso que a Bíblia está falando. Amado, e agora, para a gente aplicar isso, cara, eu queria aplicar isso em Ezequiel 47. Vai ser rapidinho, não vou tomar muito tempo, prometo, porque nós ainda temos a ceia. Mas eu queria só que você entendesse o Espírito Santo na história. Sabe, o Espírito Santo ele não é um arrepio, amado. Ele não é um sopro que vem aqui em você, balança o seu cabelo. Não, ele não é isso. Ele é muito mais do que isso. Nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Se você for ver os camaradas, tem um livro que chama Santos no Mundo. Esse livro fala dos puritanos, uns camaradas que viveram antes da gente aí algumas centenas de anos atrás. E eles eram xingados. Isso era um palavrão, quando falavam com eles assim, os puritanos, era tipo assim, você é santo mais que todo mundo, você é o puro, né? Aí deram um apelido para eles, pejorativo, era um xingamento, puritano. Mas isso pegou, e eles são os puritanos. Esses camaradas, o que tem em comum entre todos eles? Todos tinham um altíssimo grau de relacionamento com o Espírito Santo. Você está aqui comigo, amado? Vamos aplicar essa palavra então. Em Ezequiel, capítulo de número 47. Essa palavra de Ezequiel, amado, ela é talvez até conhecida. Eu não vou entrar aqui em todo o contexto da história de Ezequiel 47. Eu só quero pegar uma parte de Ezequiel. Ezequiel 47, a partir do versículo 1 diz assim, depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa. Ele me levou pela porta do norte. Vamos para o versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo em mão um cordel de medir, e ele mediu 1000 côvados, e me fez passar por águas que me davam pelos tornozelos. E ele mediu mais 1000 côvados, e me fez passar por águas que me davam nos joelhos. Ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Ele mediu mais 1000 e já não era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deveria se passar nado, rio pelo qual não se podia passar. Nós vamos parar a leitura aqui. Daqui, amado, para frente é muito rico também, mas nós vamos encerrar aqui nesse versículo. Aqui Ezequiel, ele foi levado a um rio, cara. E esse rio aqui simboliza o que? A presença de Deus, o Espírito Santo, o seu relacionamento com o Espírito Santo. Você está aqui comigo? Você está me ouvindo aí atrás? Rodrigão, você está me ouvindo aí? Aí no versículo 3, diz assim, saiu um homem, ele tinha um cordel, e ele fez o seguinte, ele mediu 1000 côvados, e ele me levou a 1000 côvados para dentro do rio. E esse rio, o que aconteceu? As águas davam no tornozelo de Ezequiel. O rio é a presença de Deus, amado. O rio é o Espírito Santo governando a sua vida. E agora esse camarada, ele entra dentro do rio, mas só que a água vai só até os tornozelos. O que isso traz para nós? Quando você está diante de um rio, que é o Espírito Santo, e você só molha os seus tornozelos, quer dizer que você ainda é o dono. Quer dizer que você ainda é o dono das ações. Você quem decide. O rio, ele não é maior que você.
é o início de uma caminhada, você está limpando os pés, faz menção a iniciar a caminhada, vem uma água e vai limpar os seus pés, porém você ainda é maior do que o rio, você quem decide, Thomas. Se você quiser continuar indo para dentro do rio, você vai, mas se você quiser voltar, você volta. Você é o camarada que está no comando, você é maior do que o rio, simplesmente pelo fato de você não ter entrado dentro do rio ainda. Só que esse anjo, ele fala assim: vamos mais 1000 côvados para dentro. E agora ele caminha para dentro do rio. Eu vou tratar o rio como o Espírito Santo, amado, porque em Apocalipse 22 vai falar desse rio. E agora ele caminha mais 1000 côvados para dentro do rio, para dentro da comunhão com o Espírito Santo. E a água dava onde agora? Nos joelhos. O que simboliza isso, amado? Você ainda está no controle, cara. Porque você está dentro do rio, você está numa praia, num lago. Quando você entra aqui, cara, a água está aqui, você já sente um pouquinho a força da água, mas você quem está no controle ainda. Você está no controle, porque se você quiser ir, você vai, mas se quiser voltar, você volta. Entendeu, Ítalo? Você ainda está no controle. É quando você não tem vontade de orar, e se você quiser, você não ora. Não tem nada que vai fazer você orar. Você fala assim: cara, eu não estou gostando muito dessa vibe, Espírito Santo, de entrar para dentro desse rio, me entregar nesse rio. Não, se eu quiser voltar, eu volto, eu saio. Só molhei até aqui, ó. Ou seja, não estou tão inserido assim no corpo. Eu tenho opção de voltar, ô Riva, tem opção, cara. Só que agora esse homem fala com ele assim: cara, vamos mais para dentro, vamos aumentar esse nível de relacionamento com o Espírito Santo, vamos entrar mais 1000 côvados para dentro desse rio. E ali ele entra mais 1000 côvados para dentro do rio, e agora a água já está onde? No lombo. Cara, aqui ó, a água está aqui ó. Aqui é certamente o momento, cara, ele é o momento onde o homem se entrega para o ministério. Nós estamos falando aqui, amado, de níveis de entrega, níveis de relacionamento com o Espírito Santo. Nesse momento é aquele momento que você assim: eu vou me entregar ao ministério. Lombos faz menção a carregar pesos dos outros. As águas davam aos lombos. É aquele momento que você já olha para trás e você já perdeu muita coisa pelas escolhas que você fez pelo ministério. Eu não estou falando aqui de as escolhas que você fez foi errada, mas você começa a olhar para trás e fala assim: cara, o que eu já tive que abrir mão, pastor, para estar aqui? O que eu já perdi? Já perdi aniversários, casamentos, reuniões de famílias, por causa de um ministério. Sabe, água nos lombos, sabe o que quer dizer? É aquele momento que você não quer orar, mas você sabe que precisa orar. É aquele momento que você não quer pensar na igreja, pensar no corpo de Cristo, mas você tem que fazer. Sabe por quê, pastor? A água já está aqui no lombo, você já não controla tudo mais, já é mais difícil, você já está infiltrado. Eu lembro uma vez, alguém que fazia parte do ministério de louvor, mandou uma mensagem só, não me ligou não, só mandou uma mensagem, falou assim: pastor, eu estou precisando de um tempo do ministério de louvor, eu estou precisando de um tempo, então eu só estou te comunicando que eu vou ficar um tempinho fora. Eu falei: beleza. Aí ela: eu estou precisando, você entende? Eu falei: entendo, porque eu também preciso. A diferença minha sua é porque eu não posso. A água já estava no lombo, amado, eu já não controlo mais. Você pensa assim que os pastores são supermans? As pastoras? Não. Você acha que a luta que você tem diariamente nós não temos? Temos também. Só que a água nossa já está acima do lombo. A diferença é onde você está no Espírito Santo, que tanto que você já entrou para dentro desse rio. Aí aqui, o homem ele está com a água nos lombos agora. Isso ele traz a questão de dependência de Deus, mas não 100% ainda, tem mais um nível. Aí ele fala o seguinte:
No versículo 5, mediu ainda mais 1000 côvados. Olha agora. E era já um rio que eu não podia mais atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amado, aqui é um nível agora do sobrenatural de Deus. Agora os seus pés não tocam mais o chão dentro da água, e você vai aonde o rio te levar. Você está aqui comigo? Amado, como eu disse, você talvez está sentado e pensa assim: o pastor Tiago está de boa aí, ó. Está de boa, está no louvor, um dia ele prega, outro dia está dando aulas de teologia. O apóstolo, rapaz, tem dia que o apóstolo nem está aí, o apóstolo está lá em Cape, está lá em Worcester, pastora Tamara, a nossa apóstola Tamara. Então, amado, nós olhamos para as pessoas, e às vezes fazemos um julgamento, de nós não sabemos o nível que essa pessoa está dentro do rio. Eu não estou aqui pregando uma vida, nossa, como eu penso em desistir. Não penso em desistir, amado. Os pastores não pensam em desistir, mas você acha que isso já não passou na cabeça? Eu já passei na minha cabeça, amado, de falar assim: rapaz, eu queria mesmo era morar num lugar que ninguém me conhecesse. Eu ia pegar meu Instagram, eu ia deletar, porque se eles viessem meu Instagram, ia me acusar. Eu ia ter que deletar tudo meu, todas as minhas fotos, para ninguém saber quem eu era. E eu ia sentar lá no cantinho da igreja. Eu não ia abandonar Deus, mas eu queria sentar lá no cantinho, cultuar. Na hora que acabar o culto, eu juntar todo mundo e ir embora. Talvez alguém já passou por isso, esse pensamento. Não responde não. Levanta a mão não, senão nós não tem problema. Mas deixa eu te falar, você não controla mais. É o rio que te controla. Você vai aonde o rio te levar, cara. Já você não toca mais os pés no chão. É o Espírito Santo é quem comanda. Então quando você pensa isso, o Espírito Santo já joga na sua cabeça: você acha que eu ia deixar você lá no último dia? No primeiro dia que você entrasse lá, eu ia levantar um profeta e ia falar assim: o que você está fazendo aqui? Volta para onde você está. Porque Deus faz isso. Deixa eu contar aqui eu já falei, mas tem algumas pessoas novas, talvez não ouviram, contar um testemunho da minha esposa. Amor, me perdoa, deixa eu contar um negócio seu aí. Mas quando a gente chegou na Ramp Church, 3 anos atrás, eu lembro que eu mudei para cá primeiro. Nós morávamos em Canérica. Eu vim um mês antes, porque eu comecei a trabalhar aqui. E eu falei com a minha esposa: amor, fica aí em Canérica, o aluguel já estava pago. Falei: vou trabalhar aqui, se a empresa for top mesmo, nós vamos mudar para cá, mas se não, eu vou ficar só esse mês e volto para Canérica. Vim sozinho, e ela ficou morando em Canérica. Nesse período que eu vim para cá, eu comecei a frequentar a Ramp Church, e eu vinha sozinho, e a Lília lá em Canérica, em Denbury, onde nós morávamos. Aí passou esse um mês, e nós mudamos para cá, só que nós morávamos lá em Plymouth, 1 hora daqui mais ou menos. E aí um dia, a gente vinha na igreja, e a gente só conhecia na igreja o pastor Wes e a pastora Sandra, mas ninguém, rapaz, só o pastor Wes e a pastora Sandra. A gente chegava aqui, o pastor Wes abraçava nós, a pastora Sandra, na hora de ir embora, a gente ia embora. Ninguém vinha conversar com nós, ninguém. Eu sei que a igreja não é assim, mas era Deus, precisava fazer isso com a gente. Hoje eu entendo. E nós viemos culto, depois de culto dessa forma. Acho que uns 3 ou 4 cultos. Até que um dia, uma quinta-feira, nós vindo para cá, a Lília dentro do carro falou assim: essa igreja é esquisita demais. Pessoal, eu nunca ganhei um abraço naquela igreja. Ela falou dentro do carro comigo: eu nunca ganhei um abraço dentro daquela igreja. Se depender de mim, olha a palavra que ela falou, eles nunca vão saber que eu sou pastora. Estava magoado. E eu dentro do carro assim: amor, se não for bom para você, não é bom para mim, vamos arrumar outra, não tem problema. O que a gente não pode é ficar sem. Mas se lá não está bom para você, também não está bom para mim, vamos arrumar outra. Viemos na quinta-feira, Thomas. Sentamos lá no finalzinho, lá nas últimas cadeiras, né? Perto da zina ali assim mais ou menos. Aí pastor Wes,
Naquele dia, rapaz, o apóstolo pregou na quinta-feira. E foi assim, o culto não foi aquele culto de glória não, amado. Foi de palavra. Mas no finalzinho, a glória veio. Aí o apóstolo eu contei isso para ele, nem lembrava. Mas aí ele foi lá na Lília, lá no finalzinho, lá, falou com ela desse jeito assim, ó. Você quer abraço? Você veio aqui foi para abraçar, não é para ser abraçada não. E você não é pastora. Olha para você ver, parece que estava dentro do carro. E você não é pastora, vou te mostrar onde é seu lugar. Pegou ela na mão assim, trouxe ela até cá no púlpito assim. Aí e ela tinha falado assim: eu nunca ganhei um abraço naquela igreja. Se depender de mim, não vão saber que eu sou pastora. Ele disse: o Espírito Santo, amado, o Espírito Santo falou através do apóstolo. Você quer abraço? Você não veio para ser abraçada, você veio para abraçar. E você é pastora sim. Vou te mostrar onde eu te quero. Nós voltamos para casa aquele dia, apóstolo, pensando assim: é aqui mesmo, hein? Fala, agora tem escapatória não, mas vamos procurar escuta aqui, porque esse homem tem uma escuta dentro desse carro, só pode. Amado, deixa eu te falar, não aconteceu só esse dia, aconteceu outros dias até que Deus nos alinhasse. Sabe o que eu estou falando? Sabe porque nós estávamos no rio, que já não era a gente quem controlava. Eu não quero mais, mas Deus é quem controla. Ele era o rio. Você está entendendo, cara? Esse momento é o momento que você quer tomar as decisões, mas Deus fala assim: a decisão você não toma, você nem consegue tocar mais os chãos. Eu sou o rio que controla a sua vida, cara. O Espírito Santo, amado, Ele toma conta da sua vida e você não mais faz escolhas. Posso falar de novo da minha esposa aqui rapidinho. Quando a Lília ficou grávida, foi um dia aqui, rapaz, que Deus abriu a madre aqui de umas 6 mulheres aqui na igreja uma vez. Quem estava aqui no dia pegou, hein? Deus usou o apóstolo e falou assim: ó, Deus vai abrir a madre aqui das mulheres aqui. Pegou 6 de uma vez. Tá, tem 2 ainda que está faltando ganhar, mas as outras 4 já até ganhou o menino. Mas aí a Lília chegou e falou: nossa, já estou com 36 anos e agora grávida de novo. Meu Deus do céu, começar tudo de novo. O Will já está com 13 anos de idade, a Samanta está com 9, me faz até comida para ele sozinho, toma banho sozinho, faz tudo sozinho, vai para a escola sozinho, a gente não tem que fazer mais nada, né? Tipo, estou de boa já, né, pastor? Aí veio Noah, a nossa bênção. Aí a Lília falando, ontem ela falou comigo dentro do carro assim, nós estávamos conversando disso, ontem ela falou assim: a gente não sabe de nada mesmo, é Deus que sabe, né? Eu não vejo minha vida sem o Noah mais, eu não sei o que eu ia fazer da vida sem esse menino. A melhor coisa da minha vida foi o meu terceiro filho. Sabe quando que acontece isso? Quando o rio é maior que você, e é o rio é quem toma as decisões por você. E esse rio, amado, é o Espírito Santo de Deus. Esse rio, ele está jorrando aqui nessa manhã. E o convite é: que tanto que você quer entrar para dentro desse rio? Eu mostrei para você que o Espírito Santo, ele não é uma força ou um arrepio. Ele é Deus. Ele tem sentimentos, ele se relaciona. E o convite agora é: entre nesse rio, amado. O Espírito Santo, ele te convida, entre nesse rio. E eu não posso ir embora hoje sem te falar que esse rio está available hoje, mas existe um dia que não mais vai estar. A salvação é palpável hoje, mas existe um dia que não mais vai ser. Eu não posso te apresentar o que é bom, o que é perfeito, sem te mostrar as consequências de uma má escolha. De uma má escolha. O Espírito Santo, ele não pode ser tratado como nós pensamos.
qualquer coisa. E que o amor de Deus, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo. O apóstolo pregou disso aqui um dia, de comunhão. E ele falou assim: como que você tem comunhão se você não se relaciona? Não existe, amado. Mas esse tipo de pessoa precisa existir. Sabe por quê? Porque precisa se cumprir o que está escrito na Bíblia. Naquele dia muitos dirão: em seu nome nós expulsamos demônios. Aí Deus fala assim: apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. Como que conhece sem relacionar? Não há possibilidade. Amado, levanta nessa manhã e fica de pé. Amado, a continuação dessa leitura de Ezequiel 47 fala ali do Mar Morto. O Mar Morto, ele é a região mais baixa do planeta, mais de 400 metros abaixo da linha do mar, do nível do mar. E ele não tem vazão para nenhum outro lado. As águas descem ali, só que ela para na região do Mar Morto. E como é uma região muito seca, a água ela seca e só fica os sais minerais. Por isso na região do Mar Morto, o Nicolas, é 10 vezes mais salgado que o oceano, o Mar Morto. Estudos dizem que pode ser que nem bactéria viva no Mar Morto, de tão salgado que é. Se você pode dar um pulo de chope no Mar Morto, que você vai flutuar, por causa de tanto sal que tem lá dentro. E a continuação dessa leitura do Ezequiel 47, sabe o que diz? Que essas águas que saem do trono, a água que sai do trono, essa água vai desembocar onde? Lá no Mar Morto, e vai sarar as águas do Mar Morto. O Mar Morto não tem, segundo alguns estudiosos, nem bactéria consegue viver no mar. Só que as águas que fluíam desse rio, desse trono, vão tocar nas águas do Mar Morto. E hoje, quando você chegar na sua casa, se você lembrar, pesquisa sobre Bolanes em Israel. Sabe o que é Bolanes? A região do Mar Morto. O Mar Morto ele está secando 1 metro por ano. Ele está recuando. E aquela parte onde não tem mais água salgada, está brotando água doce do chão. Está brotando água doce do chão. E aonde está brotando essas águas? Já tem peixe e vegetação. Amado, isso é uma profecia que pode ser vista a olho nu. As águas do Mar Morto, elas vão ser saradas. Agora a pergunta que eu te faço é o seguinte: se essa água, ela traz cura, nós somos esse rio, nós somos partes desse rio. Por onde nós passar, onde você estiver, amado, você tem que levar cura. E a cura não vem de você, ela vem do rio que te domina. E você se tornou parte desse rio. Onde você passar, o Espírito Santo de Deus vai trazer cura. Você está aqui comigo, amado? Fecha os seus olhos. Pai querido, nós somos infinitamente gratos ao Senhor, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, nos perdoe por achar que o Senhor é um Deus de menor qualidade, menor intensidade, e nós não temos compreendido e entendido o Senhor. Pai, mas nos permita nessa manhã, Pai, entrarmos nesse rio chamado Espírito Santo de Deus, e ser guiado por esse rio, Pai. E que em tudo, Pai, nós podemos ver e sentir a Tua mão, Pai.
Que esse rio nos domine, Pai. Que esse rio domine sobre as nossas vontades. E que em tudo, Pai, o nome do Senhor seja exaltado nessa manhã, Pai. Aplauda ao Senhor, amado.